Olá, professor Marcelo Carneiro, História de Israel. Quero comentar com vocês nesse vídeo a respeito do modo de dominação dos persas, no período em que eles dominaram sobre Israel do século VI até o século IV. Um aspecto muito importante é entender que há uma diferença forte entre os persas e os povos que dominaram Israel anteriormente, especialmente os assírios e os babilônicos. Os persas não eram violentos, agressivos como os babilônicos e assírios, não dominavam pelo medo. A principal arma deles era a diplomacia. Os governantes persas eram extremamente sagazes, muito estratégicos e tinham forte poderio militar, mas só utilizavam-no em última instância. Por isso, os persas conquistaram a Babilônia sem nenhuma luta armada, apenas minando a força dos babilônicos, ganhando a simpatia do povo da Babilônia, inclusive dos judeus que estavam exilados, como você pode ver em Isaías 45, também em 2 Crônicas, alguma coisa a respeito disso. Ou seja, os persas eles eram muito diferentes. E essa diferença foi marcante também na forma como eles dominaram. Há vários aspectos que devem ser levados em conta que você precisa fixar. Primeiro, os persas não tinham política de deportação, diferente dos assírios, que eram muito agressivos na deportação, ou dos babilônicos, que eram pontuais e cirúrgicos na deportação. Os persas não deportavam nobres, não deportavam as lideranças locais, mas estabeleciam alianças, de forma que eles contavam com as lideranças locais, a nobreza local, para governar o povo dominado. Eles criavam formas de que a liderança local, as elites, se sentissem fortes o suficiente para se manterem, mas não se tornarem rebeldes. Era uma situação extremamente estratégica da parte dos persas. Mas, semelhantemente ao que os anteriores faziam, os persas cobravam tributos. Tributação era a principal forma de marcar o domínio persa. O povo conquistado tinha total liberdade administrativa e religiosa, mas a tributação era obrigatória. E essa liberdade administrativa e religiosa fazia com que os povos pudessem reconstruir seus templos, pudessem reconstruir sua estrutura, considerando sempre que política e religião não estavam totalmente separados. Quando havia autonomia política, automaticamente o povo podia buscar a sua divindade. Quando havia a busca da sua divindade, automaticamente o povo alimentava a sua, vamos dizer assim, a sua força de administração própria. E na administração geral de todo o reino conquistado, você vai ver um mapa bem grande desse Império Persa, há dois aspectos importantes. Primeiro, que eles dividiam os povos em satrapias ou distritos. Não eram mais como se fossem países diferentes, mas eram parte do império. O conceito de um império central, que tem um ponto central e é dividido em províncias ou distritos, ou, no caso, o nome que eles davam, satrapias. Essas satrapias, então, tinham sátrapas, que eram administradores persas, que ficavam dentro delas. É o caso do que aconteceu com Judá. Então, em Jerusalém tinha um sátrapa que coordenava as ações para que os tributos chegassem ao rei persa, dessa forma evitando aquele desgaste de esperar chegar o tributo, caso não chegasse, mandar exército, ou seja, os persas faziam de tudo para evitar o conflito armado. E para facilitar todo esse processo, não só de escoamento de produção, porque os tributos eram pagos majoritariamente em termos de produção de animais, de frutos da terra, como trigo, cereais, e também alguma mercadoria de valor, eles construíram muitas estradas. As estradas no Oriente Médio foram totalmente construídas pelos persas nesse período, estabelecendo grandes rotas de contato entre Babilônia, Jerusalém, Egito, onde eles também chegaram a conquistar. Então você tem todo um mapa viário muito importante naquela época. Então essas são as características da dominação persa que você precisa estar atento. Um grande abraço, até o próximo vídeo.